Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o empresário e apresentador da Record, Álvaro Garnero. Prazer em tê-lo no programa, Álvaro. Obrigado pelo convite, foi sempre bom, né, estar com você. Ontem foi uma experiência bacana, tendo uma loja, uma fábrica de chocolate de Gramado, está no coração do Brasil, aqui na Avenida Paulista. Sempre bom encontrar os amigos. Então, Álvaro, como você começou na carreira de empresário? Então, eu fui... com 18 anos eu fui morar fora, em 85, né? E fui para San Diego, me formei, fiz meu mestrado lá em finanças, acabei voltando para o Brasil. Em 2000, aí naquela época eu tinha nos Estados Unidos eu tinha um negócio que chamava aqueles infomercials, que é aquele que você vê 0800, um produto de dieta, lançamos aqui com a Teresa Collor, chamava 4-Day Diet. Depois acabamos passando isso para a Polishop, lá para o João Apolinário, a gente fez uma sociedade com ele. E aí, em 2005, eu fui eu vendo esse movimento de dining club. O que é um dining club? Dining club é um restaurante onde você vai para jantar, as luzes começam uma certa hora a baixar, o volume aumentar e você fica ali. Então, era um negócio que você acaba curtindo a noite. Então, a música aumenta e vira como se fosse uma boate, mas ao redor das mesas. E era um conceito que estava sendo bem aceito na Europa, nos Estados Unidos, e a gente começou com o Just Cavalli, que é o Roberto Cavalli. A gente foi até como é que chama, até Londres, até Milão, para conversar com ele. Naquela época ele pediu $1 milhão pelo nome, porque ele tinha um conceito interessante, que o que você via na vitrine, você via dentro do restaurante, trocava sempre as almofadas, os tecidos. Aí a gente falou $1 milhão a gente não tinha, vamos tropicalizar isso brasileiro. A gente trouxe o Ricardo Almeida, o Fausenhouten e o Rosa Chá. E dividimos o restaurante em três áreas. E então, o que você via nos biquínis da Rosa Chá, lá com o Amir Islama, você via dentro do Café da La Musique. E a gente mudava o conceito a cada 6 meses, cada era coleção de inverno e verão, a gente mudava. Isso deu muito certo. E aí acabou desencadeando para uma rede de beach clubs. Primeiro beach club lá em Florianópolis, em Jurerê, que até hoje muito conhecido, muito bem falado. E como é que você foi parar na televisão, Álvaro? Então, na televisão, eu comecei na Rede TV. Quando a Rede TV foi inaugurada, eu tinha uma aproximação muito boa com o Marcelo Carvalho, e aí eu comecei com um programa chamado Top Report. Fizemos um ano lá, era domingo à noite, 10 horas da noite, foi muito bem. Apresentava junto com a Carol Bittencourt, que faleceu recentemente, 2 anos atrás, era minha namorada na época, a gente tinha esse programa. E aí, há um ano, quando expirou, 2 diretores, aliás, um que também acabou de falecer, que é o Zé Amanso, que fez O Aprendiz aqui no Brasil, entre outros, 20 anos de Globo, 20 anos de Record, ele e o Arapinha, num jantar que eles queriam convencer a Carol Bittencourt de fazer aquele Simple Life com a Carol Magalhães, que é aquela troca de famílias, né, que a Paris Hilton fazia lá. Acabaram tendo essa ideia dos 50, falaram: você viaja muito, você conhece muita coisa, vamos fazer um programa que ia se chamar assim, as suas 50 experiências que você tem que fazer antes de morrer. Aí a Record não gostou do nome antes de morrer e acabou virando 50 por 1, que eram 50 países e por um sou eu. E ficou até hoje. Nós estamos na 16ª temporada agora e 5 anos e meio no horário mais nobre da televisão aberta, que é entre 8 e 8h30 da noite, dentro do Domingo Espetacular. Como a Glória Maria fazia o quadro dela no Fantástico. Agora você está fazendo pelo Brasil o programa. Há uma previsão de vir a Gramado? Então, como eu já falei, eu já passei, né, por mais de 100 países, mais de 5.000 experiências, desde condecoração de cobra, ficar dormindo de ponta cabeça numa árvore na França, pendurado ali numa colina. Então, foram experiências diversas, porque o 50 por 1, foi o primeiro programa de experiência de fato na TV aberta, né? Quando eu falo isso, antigamente os repórteres iam lá só entrevistar: como é que está a água, está quente, como é que está o jacaré. A gente não, a água está quente, tinha que pular, tinha que comer. Então a gente passou essa experiência, né, essa sensação diretamente para o telespectador.
fazendo as coisas, correndo risco, se divertindo. E com a pandemia, a gente teve que se reinventar, porque não dava para... O programa, eu devo ser o maior programa de exportador de brasileiro para os outros países, os outros hotéis. E aí a gente mudou o foco aqui para o Brasil, onde eu acabei virando embaixador do turismo também, e a gente começou a gravar o Brasil, o paraíso do mundo. E com uma grande satisfação, eu digo aí que não tem nenhum outro país com as belezas naturais que a gente tem. O Rio Grande do Sul, já gravei uma temporada lá atrás, em 2010 ou 2009, mas a minha ideia agora, estou conversando com a presidente da Record, é voltar aí, passar 15 dias e explorar, né, esse estado tão rico em qualidades, gastronomia, gente, cultura, vinhos, e a gente está pensando em agora no começo de junho. Vamos aguardá-lo aqui com grande alegria, Álvaro, e certamente vai ser uma volta às origens também, porque você vem de uma família que tem uma forte raiz gaúcha, que é por parte de mãe, que são os Monteiro de Carvalho, que trouxeram nada mais, nada menos que a Chandon para o Brasil. Exatamente. O que aconteceu, meu avô, o Baby Monteiro de Carvalho, tanto aquela Baby Chandon, em homenagem ao meu avô, que era o apelido dele no Brasil internacionalmente, era Baby. E como a Monteiro Aranha até hoje, uma empresa hoje com uma valorização na bolsa aí de quase 4, 5 bilhões de reais, eles trouxeram a Volkswagen, foram fundadores também da Klabin, Caterpillar, então eles tinham uma gama de investimentos, a Cisper, né, que foi a primeira fábrica de vidro, que hoje é onde nós, também era nosso aqui. E aí meu avô era muito amigo, que nem ele fez, quando ele trouxe a Volkswagen, amigo lá do pessoal lá da Volkswagen, ele tinha uma casa no sul da França, ele ficou muito amigo do Fred Chandon e acabou trazendo a Moët Chandon para o Brasil. Só que naquela época não tinha como fazer um produto importado e acabou virando M. Chandon. E hoje a Chandon Brasil é uma das bebidas mais vendidas aqui, espumantes, champanhe no Brasil. Então e agora, 10 anos atrás, a gente teve uma troca de ações e eles acabaram assumindo, a LVMH acabou assumindo a operação toda. Tanto que o Davi Markovic, que é o presidente da América Latina da LVMH, começou a trabalhar com meu avô, anos atrás. Então e eu quero gravar e vou estar lá nessa vinícola gravando, porque é um espetáculo, né? Eu nunca tive a oportunidade de estar lá, então quando eu estiver gravando agora, eu já pedi minha produtora a organizar essa visita. Álvaro Garnero, muito obrigado pela entrevista, meu amigo. Meu amigo, estamos juntos, muito obrigado pelo seu tempo, sempre bom estar com você, nos vemos em breve. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.